Até quem pensa que sabe o que é o estilo clássico, muitas vezes não sabe. Então, vamos esclarecer isso aqui, porque é muito simples. Porém, ninguém fala sobre isso, né? Então, vamos clarificar essa mensagem. Aí você pode pensar, falar sobre estilo clássico, né? Tô careca de saber, né? Estilo clássico é aquele estilo, tipo, clássico, assim, sabe? Aquele estilo mais clássico. Enfim, gente, o entendimento do estilo clássico eu tenho visto não só com as minhas seguidoras, mas mais aqui com vocês, minhas seguidoras, e papos de internet, né? Pessoas que eu vejo fazendo posts sobre estilo clássico ou se referindo ao estilo clássico de uma maneira que dá a entender que o estilo clássico é uma coisa engessada, como os outros estilos. Por exemplo, o estilo criativo. Ele é um estilo que ele tem ali algumas diretrizes que guiam ele a ser interpretado daquela forma, tá? Então as pessoas colocam o estilo clássico nesse bolo. É comum essa questão do erro de nomenclatura? É comum, porque a palavra clássico ou clássica, ele tem uma definição por si só. E esse termo clássico, ele não é utilizado somente na moda e no estilo, tá? Então, as pessoas têm um entendimento também da própria palavra, que de fato tem muito a ver com o significado do estilo, ou dos estilos, que eu vou desvendar para vocês, clássicos, tá? Dentro da teoria dos 7 estilos universais. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que aqui eu vou abordar a definição de estilo ou estilos clássicos dentro da teoria e do estudo dos 7 estilos universais, tá? Então, ok, outra pessoa pode trabalhar com outro tipo de metodologia para definir os estilos e, de repente, esse estilo clássico, ele leva esse nome e ele quer dizer uma coisa um pouco diferente do que os 7 estilos universais. Mas, como eu faço um trabalho aqui, especialmente com vocês, dos 7 estilos universais, eu vou falar dentro dessa metodologia, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um quiz na minha página perguntando para vocês, coloquei 4 fotos, né, 4 imagens, né, da cabeça aos pés, perguntando para vocês qual deles era o estilo clássico, que vocês consideravam como estilo clássico. Existiram vários tipos de votações. Normalmente, quando eu faço um quiz, existe uma predominância, né, de votação. Por exemplo, a maioria das pessoas vota X ou Y. Neste caso, não houve uma predominância. Por quê? Ficou muito dividido. E isso é muito bem explicado. Por quê? Porque como ali, na verdade, era uma pegadinha aquele quiz, todos os estilos que estavam ali são considerados estilos clássicos, tá? Porém, cada um deles dentro da sua particularidade, das suas características únicas, tá? Então, na verdade, eu não chamo de estilo clássico, e sim um visual clássico dentro de um estilo que pertence ao clássico, tá? Então, ali naquele quiz, eu pude perceber que realmente cada pessoa tem um entendimento de mais clássico para um tipo de vestimenta ou de maneira de vestir, de imagem pessoal como um todo, porque inclui cabelo, maquiagem, tudo. E outras pessoas têm outro tipo de entendimento, tá? Mas é inegável que todas as pessoas que votaram e também dentro desses estilos, né, dessas características que estão ali naquelas fotos, existem características em comum. E são essas características que vão determinar se uma maneira de vestir está incluída em um dos estilos clássicos ou não, tá? Eu trouxe aqui umas fotos, tá? Umas montagens. Eu vou mostrar na ordem para vocês. E as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas, eu vou responder no final da live, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre os estilos, sobre o estilo clássico ou os estilos clássicos que eu vou mostrar aqui e quiserem fazer as perguntas, vão fazendo e no final da live eu vou respondendo, tá? Então vamos lá. A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é o que eu acabei de falar. Um visual clássico, porém
estilos diversos, tá? Todos esses visuais que a gente tem aqui, essas imagens pessoais, né, que a gente está vendo aqui, elas podem ser denominadas ou rotuladas como clássicas. Você vê uma pessoa assim, ela é clássica. Ela pode ter um toque de outro estilo? Pode sim. Mas na sua maioridade ou na sua essência, ela é uma imagem que está transparecendo uma comunicação visual clássica, tá? Então, deixa eu aqui falar com vocês primeiro sobre, assim, a definição de clássico, tá? No vestir. A definição de clássico no vestir. O clássico, na verdade, a definição dessa palavra clássico, ela vem lá do grego, né? Da antiguidade, da Grécia, de artes, de literatura e tal. Isso foi assim que surgiu essa nomenclatura clássica, tá? Mas ela é usada em várias coisas. Tudo que se torna algo assim atemporal, ele passa a ser chamado de clássico, tá? Não é que é velho, é uma coisa que perdura ao longo dos anos. Tá? Com a mesma essência, com a mesma nobreza, digamos assim, que tinha muito a ver também com essas questões de nobreza, de importância também, tá? Mas, na maneira de vestir, existe uma nomenclatura, uma definição que é muito importante de vocês saberem, que é algo que seja atemporal, ou seja, você pode usar em qualquer tempo que você usar, você não vai estar sendo considerada démodé, tá? Então, na vestimenta, ou por exemplo, um tipo de corte de cabelo, uma maquiagem clássica, né? Em tudo na nossa imagem pessoal existem toques e características de elementos que são considerados clássicos, né? E o que esses elementos têm em comum? Eles são atemporais, eles são neutros, eles são mais sóbrios, e eles são normalmente mais discretos e simples, tá? Então, se você for perceber em tudo que é considerado clássico, ele tem isso, porque ele precisa passar pelo tempo sem perder o valor. Isso que é o significado de clássico, tá? Dentro do estilo de vestir e também dentro de outras coisas. Por exemplo, no ramo da decoração, design, né, de interiores, por exemplo, também existe o estilo clássico, que também é ramificado. Por quê? Existe um estilo clássico que é um pouco mais simples, existe um estilo clássico que é um pouco mais luxuoso. Ele não deixa de ser clássico porque ele tem essas características. Ele é atemporal, ele normalmente é simples, as linhas são simples, não tem nada muito emperequetado. Ele é mais discreto, ele é mais sóbrio e ele é mais neutro. Tá? Então ele consegue fazer muitas conexões, ou seja, você consegue misturar outras coisas com muita facilidade. Ele funciona muito bem como base. E aí, trazendo para a nossa realidade, funciona bem como base do nosso guarda-roupa. Por exemplo, você ter um dos estilos clássicos dentro do seu mix, né? Normalmente as pessoas têm pelo menos um dos estilos clássicos no seu mix, porque ela sente essa necessidade de fazer essa conexão, de ter essa base, esse fundamento, como se fosse assim, vou partir daqui e daqui eu vou começar a enfeitar com os outros estilos que fazem parte do meu mix para poder dar mais personalidade. Porque de fato, essas características, você vê que elas não dão aquele ar de muita personalidade, porque elas são sóbrias, elas são neutras, elas são discretas, então acaba que fica uma coisa muito atemporal, e é por isso que ela é considerada atemporal, porque ela não é exagerada em nada, tá? Então, o clássico é justamente isso. Então, quando você vê uma roupa, um vestimento, uma imagem que tem essas características, você vai tender a considerar essa imagem como clássica, tá? E dentro da moda, por exemplo, existem muitas peças que são consideradas clássicas e que passam a ser consideradas clássicas, né? Por exemplo, a calça jeans. A calça jeans hoje é um clássico, mas existe calça jeans de vários estilos. Nem todas são consideradas clássicas, porque às vezes pela modelagem, pelo caimento, pelo próprio design da peça e tudo, ela acaba ali fugindo um pouco do clássico, tá? Mas a calça jeans em si, ela é considerada uma peça clássica. Se você usar ela hoje e usar ela daqui a 20 anos,
uma calça básica, digamos assim, que tem essas características de mais sóbria, mais discreta, mais simples, né, e mais neutra, ela sendo uma calça jeans, você vai estar atualizada daqui a 20 anos. E você esteve atualizada. As mulheres que usaram calça jeans há 50 anos atrás, elas estão atualizadas até hoje, se elas quiserem continuar usando a mesma calça, por exemplo. Tá? Existem modificações de modelagem, sim, atualizações, existem, mas a base continua a mesma. E tem peças que são tão atemporais que mesmo você utilizando a peça que foi construída 50, 60 anos atrás, que são as peças que a gente chama de vintage, elas conseguem passar uma imagem de atualizada, mesmo tendo sido uma construção muito antiga, tá? Isso com relação a tudo, a todos os elementos, né? Tanto cor, quanto design, quanto linhas, formas e textura, enfim, tá? Então vamos lá. Então depois que eu falei esse conceito de um visual clássico, né? Da própria palavra, da simbologia da palavra clássica, da maneira como nós associamos o clássico, que é atemporal, sóbrio, discreto e simples, e as cores são neutras, tá? Que dentro desses elementos de design, a cor é um dos elementos de design, tá? Que compõe a moda e o estilo e compõe em todos os elementos de design de outras áreas também. A cor é um desses elementos. As cores são neutras, tá? Porque se você começar a brincar muito com as cores dentro do estilo clássico, você vai perdendo essa essência do estilo clássico. Quer dizer que não pode usar? Não, não quer dizer. Porém, ela vai perdendo um pouco a sua força, tá? Então aqui nós temos 4 imagens, as 4 imagens com estilos que parecem diferentes. A primeira, por exemplo, ela tá uma clássica renovada, uma tradicional renovada, que é dentro do estilo clássico. A segunda tá uma tradicional, super tradicional mesmo. A terceira, ela tá uma esportiva tradicional, mas mais para esportiva clássica. Ela tá com um sapato baixo, ela tá com uma camisa bem fluida e um jeans, que é muito característico desse estilo mais esportivo, né, mais casual. E a outra, ela tá com um casaquinho de tweed, que já é considerada, assim como a calça jeans, já é considerada um clássico, e ela tá dentro mais do estilo tradicional de vestir, tá? Então agora vamos ver quais são, de fato, dentro dos estilos universais. E aí eu vou fazer um adendo para falar sobre o desenvolvimento dessa teoria, né, dos estilos universais, dessa metodologia que é aplicada até hoje por muitas consultoras. Quem criou os estilos universais foi uma consultora que trabalha há, muitos anos na área de consultoria de imagem. Ela é uma senhora já, e ela criou, a partir de pesquisas de comportamento, de compra e de várias outras coisas, personalidade, então tá tudo linkado dentro desses 7 estilos, e separou 7 categorias de estilos de vestir de acordo com o perfil comportamental das pessoas, tá? E de personalidade também, de gosto, de escolha, de tudo. E dentro desses estilos, ela fez subdivisões. E aí os primeiros estilos, que são o estilo esportivo, tradicional e elegante, ela considerou como estilos clássicos. É aí que está o grande lance sobre estilos universais, o estilo clássico dentro dos estilos universais. O estilo clássico não é um estilo, né, determinado dentro dos estilos universais. Ele é uma classe de estilos. Então, nós temos ali os estilos que são considerados clássicos, que são esses 3, que são mais fundamentais e são menos suscetíveis a mudanças. Tanto mudanças dentro da personalidade da pessoa, porque normalmente ela tem aquilo mais forte como base mesmo, como eu tô falando. Não é todo mundo, tá? Isso não é regra, você não precisa ter um estilo clássico dentro do seu mix. Especialmente em todos os momentos da vida, vai ter momentos da vida que você às vezes não te interessa praticar, né, um estilo clássico. Mas são estilos que normalmente são menos suscetíveis a grandes mudanças, tá? Durante a vida. E os outros estilos, que são estilos, por exemplo, de gênero, né? Estilos temáticos, né? Que são o dramático e o criativo. E estilos de gênero, que são o sensual e o romântico, tá? Então, esses outros estilos não são estilos considerados clássicos, tá? Porque eles não têm essas características de sobriedade, de discrição, de simplicidade,
e de ser atemporal, tá? Então são estilos que ali, esses outros que não são clássicos, são estilos que dão mais personalidade. Ou seja, deixa você mais em evidência para mostrar alguma coisa da sua personalidade, que seja mais aflorada, mais expressivos. Todos esses outros 4 que não estão dentro dos clássicos são mais expressivos. Os clássicos, eles são menos expressivos, são mais fundamentais, tá? Então agora vamos ver qual que é a diferença desses estilos dentro dessas subdivisões, tá? Então vamos lá. O estilo clássico esportivo. Então, agora quando você for se referir, sabendo disso, entenda. Quando você for falar sobre um estilo clássico, você tem que saber qual que é a veia daquele estilo, né? Todo estilo clássico, ele tem um sobrenome, tá? Ele é um estilo clássico mais... Aí eu vou ler algumas características aqui, tá? Do estilo clássico. Mas percebam que em todos os slides que eu fiz, eu coloquei esses 4 elementos, características do estilo clássico. Por quê? Porque eles estão em comum em todos esses estilos que estão dentro do estilo clássico, que são 3, né? Então, o estilo esportivo, ele também é atemporal, ele também é sóbrio, ele é mais simples e ele é discreto. Porém, além disso, além dele ter tudo isso, ele tem uma outra veia, tá? Dentro dessa base. Qual que é a veia dele? Ele é prático, ele é ativo, ele é confortável, informal, jovial, despojado. Então vamos lá. O estilo esportivo tem todas as características de um estilo clássico e é por isso que ele é clássico. Então, você dentro de um estilo clássico, você pode escolher essa ramificação que ele tem. Se você escolher o esportivo, escolher não. Se você vê que as suas características combinam com um dos estilos clássicos, né? Mas às vezes você tem dificuldade. Teve até uma pergunta de uma seguidora que eu vou responder daqui a pouco. E tem como ficar clássica sem ficar com cara de velha? Totalmente possível. Então aqui, vocês entendendo essa nomenclatura de estilo clássico, vocês podem entender que dentro do estilo clássico você tem 3 ramificações completamente opostas não, mas diferentes entre elas, que têm características muito distintas que você pode escolher e se distanciar daquilo que você não quer parecer, como por exemplo, parecer velha, parecer antiga, né? Esse daqui, por exemplo, é aquele estilo que é clássico, mas que é muito mais jovial, que é muito mais alegre, que é descontraído, que é informal, que mostra aquela vitalidade, movimento, praticidade e que busca muito o conforto, tá? Ele busca tudo isso, ele pode ser tudo isso e ser, da mesma forma, todas as características do estilo clássico, atemporal, sóbrio, discreto e simples. Depois nós vamos ter o segundo estilo, que é o estilo elegante, tá? E aí, começa que muita gente acaba confundindo esses estilos, né? Muita gente vê como estilo, denomina esse como estilo clássico. É sim um estilo clássico, tá? É sim. Porém, é um estilo clássico que ele é um clássico refinado, requintado, ele é arrumado por natureza. Se você for ver o estilo clássico, que é o esportivo, que também é chamado de natural, de básico, ele é um estilo que não é refinado nem requintado. Então essas diferenças são as nuances que de fato separam um clássico do outro, tá? Então não dá para colocar tudo no mesmo pacote, porque o clássico tem sobrenome. Então perceba, qual é o sobrenome do seu clássico? Do clássico que você quer colocar na sua imagem para que você passe a mensagem que você almeja, né? Que você tem a intenção de passar. Esse daqui, por exemplo, que é o elegante, ele é tudo isso. Ele é arrumado, ele é harmônico, você vê que tem uma harmonia ali, não existe o desleixo, despojamento demais, não, é tudo mais ou menos no lugar. Ele é fino, né? Ele tem essa coisa do status, ele é fino, ele é seleto e ele é caprichado, tá? Então isso aqui são coisas que são muito importantes para uma pessoa que é do estilo clássico elegante e que não é tão importante assim para uma pessoa que é do estilo clássico esportivo, tá? E também que não é tão importante assim para uma pessoa que é do estilo clássico tradicional, que é o próximo estilo que a gente vai falar. E aí o último, que na verdade é o primeiro, seria o clássico tradicional. Por que eu falo que seria o primeiro? Porque o que mais as pessoas associam o estilo clássico é o tradicional. Por quê?
Porque desde quando se lançou, né, essa questão dos estilos universais, de falar sobre estilo de vestir e tudo, a palavra tradicional, ela é muito confundida com a própria palavra clássico. Se você vai procurar no dicionário, definição de clássico, você vai achar ali no meio a palavra tradicional e vice-versa. Se você procurar o tradicional, você vai achar algo clássico, né? Você vai achar ali né? Por quê? Porque eles são praticamente sinônimos. Então, o estilo tradicional de vestir, dos 7 estilos universais, ganhou o apelido de clássico, tá? E até nós, consultoras, falamos dessa forma, por quê? Porque é uma forma muito mais fácil do cliente entender. Então, fala assim, olha, você tem muito do estilo clássico, né, mais tradicional. Então, isso acaba confundindo mais as pessoas que são mais leigas. Então, para as minhas clientes, eu explico bem a diferença. Mas, às vezes, quando a gente está falando aqui na internet e tal, fica meio que mal entendido. Então, essa associação entre o tradicional e clássico, de achar que, por exemplo, só o tradicional é clássico, é o mais comum, tá? E não é só ele, apesar dele ter o apelido de clássico, né? Até vídeos que a gente faz, a gente fala, o estilo tradicional ou clássico. Por quê? Porque as pessoas conhecem ele como clássico. Então, para você entender, mas na verdade, ele é um dos estilos clássicos, está dentro do estilo clássico, mas ele é um estilo que a veia dele é completamente tradicional. E o que quer dizer isso? O que vai diferenciar o tradicional dos outros? É um estilo, de fato, que leva a tradição para frente. É aquele estilo que vai pegar assim, a minha mãe me ensinou a usar terninho, eu vou usar terninho. É uma tradição. Na minha família se usa blusa branca para o Natal. Então, eu vou usar blusa branca para o Natal. Ele leva a tradição muito a sério. Você vê que ele é um tipo de estilo, né? A pessoa desse estilo, ela tem um comportamento diferente dos outros estilos clássicos, que também são clássicos, tá? Outra coisa também que é muito característica do estilo tradicional, a formalidade. É muito formal e muito convencional. E é um dos estilos que mais tem a facilidade de ficar monótono. Não só monótono, como desatualizado. Démodé, né? Porque como ele leva essa tradição pra frente, às vezes ele compra um blazer de 20, 40 anos atrás. Só que assim, se você for ver, o blazer é praticamente a mesma coisa, mas a modelagem da gola já não é tão grossa mais. Naquela época usava mais grossa, agora tá usando mais fina. Então, ele não vê a necessidade de trocar aquilo, porque ele acha que, pronto, não, tá ótimo, é blazer, é tudo blazer, tá? Então, essa é a pessoa mais formal, mais normal também, né, que não tem aquela diferença. E ele é muito fidedigno, né? Então, o estilo tradicional é exatamente aquele que as pessoas mais confundem com o clássico e que é aquela que faz com que a pessoa tenha essa aparência de mais velha, tá? O clássico tradicional. Então, vamos supor, você é uma pessoa jovem, está entrando no mercado de trabalho e precisa passar uma questão de confiabilidade, seriedade, profissionalismo, comprometimento, tudo que é mais pro lado formal e sério. Tá? Como você não tem isso muito no seu semblante, às vezes por ser muito jovem, ou por ter alguma característica nos seus traços naturais, né, de rosto, cabelo, que é o que mais impacta, você não tem isso, você vai correndo pro estilo mais formal, tá? Porque o estilo formal de vestir, ele te dá exatamente isso, essa sobriedade, esse tradicionalismo, formalidade e uma coisa normal, né, mas que também, por outro lado, passa todas essas características que eu falei. Então, gente, basicamente é isso. Recapitulando, são 3 estilos que estão dentro do estilo clássico, né? Desse universo que é o clássico, que são o estilo esportivo, que também é chamado de natural, de básico, de casual, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Mas o nome, a nomenclatura que a Alice Parsons, que é a criadora dos 7 estilos universais, utiliza é estilo esportivo. Então, esse estilo esportivo, que é mais despojado, mais casual, o estilo elegante, que é muito mais refinado, requintado, o estilo tradicional, que é um estilo muito mais formal, muito mais convencional e muito mais que preza pelas tradições, tá? Muito mais rígido, digamos assim, com relação a esse tipo de coisa. Esses 3 estilos estão dentro do estilo clássico e todos eles são chamados de clássico de forma igual, ok?
Vamos lá, colocar as perguntas aqui. Ó, essa daqui foi relacionada ao post que eu fiz sobre o quiz, né? Perguntando qual dos estilos era considerado clássico no seu ponto de vista. E aí ela falou que ela ficou em dúvida com relação ao número 3, que é um estilo elegante, por causa do tamanho da corrente. De fato, uma pessoa do estilo elegante, se ela fosse 100% elegante, ela não colocaria aquela corrente que está um pouco pesada para esse estilo. Mas a gente precisa se lembrar que ninguém é um estilo só, ou não deveria ser, né? Mas a maioria das pessoas, de fato, elas nem conseguem, né, ser um estilo só. Elas estão sempre mesclando. E neste caso dela, ela tem algumas pitadinhas, né, de outros estilos, mas o que a gente tem que perceber, e é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, é que a impressão que a gente tem, à primeira vista, é a macro. Então, assim, como que parece o quebra-cabeça? O quebra-cabeça é sobre o quê? É sobre animais selvagens, né? Vamos supor. Eu tenho um quebra-cabeça montado. Qual que é o tema do quebra-cabeça? Animais selvagens, tá? Mas tem um detalhe ali que é, na verdade, uma selva que tá perto do lago, porque eu tô vendo um lago ali. Então, são coisas secundárias, tá? Então, a gente precisa filtrar e rotular aquele estilo, né, digamos assim, ou definir aquele estilo, né, interpretar, que é uma palavra melhor, interpretar aquele estilo de uma maneira macro primeiro. Como você vê? É um clássico? Não é só por causa do colar que ela deixou de ser clássica e ela deixou de ser elegante, tá? Sempre a gente vai encontrar, especialmente com fotos da internet, né? Que a gente não consegue reproduzir ali exatamente o que a gente gostaria de ver. Mas aí esclareci já a pergunta dela, como ela falou. Então tá tudo certo. Vamos para outra pergunta. Como não parecer muito velha usando estilo clássico? Bom, vamos lá. É o que eu estava falando lá. Na verdade, não é o estilo clássico, é um dos estilos clássicos, que é o estilo tradicional, que é o que mais traz essa sensação e esse visual de uma pessoa um pouco mais madura, mais velha, tá? Pelas próprias características de gosto da pessoa e também das peças que ela normalmente investe, né? Como modelagem, como cores, como padrões de estampa, também padrões e estampas, né? Enfim, tudo. Eu vou te dar 3 dicas básicas para você deixar esse look, se você é do estilo tradicional e gosta dele, mas você deixar ele mais com uma carinha de mais moderna. Primeiro, atualize os elementos de design do look sem deixar de ser tradicional, tá? Então vamos lá. Vai comprar um blazer ou um tailleur, que é um conjuntinho, ou de saia e blazer, ou de blazer e calça. Tente achar uma modelagem um pouco mais moderninha, tá? Então essa é a primeira opção. Como você atualiza esse estilo que pode estar te deixando com cara de velha? Na modelagem, no formato, às vezes no caimento do tecido, um tecido um pouco menos duro, que tecidos encorpados são muito do estilo tradicional e de fato passa essa questão dessa força excessiva e dessa seriedade que deixa a pessoa parecendo mais velha. Porque quanto mais jovem você parece, mais acessível você fica e vice-versa. Então, quanto mais inacessível, mais sério, mais esse ar de mais velha, tá? Então, faça isso primeiro nas modelagens, nos outros elementos. Um outro elemento também que você pode usar, uma outra técnica, tentar inovar um pouquinho nas cores. Podem ser cores neutras, mas o estilo tradicional em especial, ela só gosta daqueles neutros clássicos, digamos assim, que é o quê? O preto, azul marinho, o bege, marrom. O branco já que é muito claro, porque o tradicional ele também gosta mais de cores escuras do que de claras, porque passa essa seriedade, tem muito a ver com o estilo. Então, tenta inovar um pouquinho nas cores. Deixa a roupa ser tradicional, não tem problema nenhum, pode ser um terninho, pode ser uma camisa de botão, mas escolha cores que de repente dão não precisa ser um rosa pink, tá? Porque vai ser demais. Mas pode ser um neutro colorido, por exemplo. Como, por exemplo, um verde suavizado, um azul suavizado, que não precisa ser marinho, tá? Eu fiz um post sobre neutros coloridos, tá? Vê lá, são várias opções de cores, mas que são todas suavizadas e elas se tornam neutras e também combinam com tudo, tá? Mais uma. Inclua sempre, é claro, que você tem outros estilos, tá? Então, se você não sabe ainda, procure saber quais são seus estilos secundários, se esse for seu estilo primário, ou seja, aquele que mais
sobressaem você. E tente misturar pitadas desse estilo toda vez que você for montar um look, para que o look não fique excessivamente tradicional, porque senão você acaba começando a cometer os pecados do estilo tradicional, que é justamente isso, a seriedade demais, ficar antiquada, ficar parecendo que está desatualizada, né? Então, vamos supor que você tem um outro estilo, que é o estilo... vamos supor que seja ou criativo ou estilo romântico, por exemplo. Utilize um pouco das cores do estilo romântico, um pouco de uma feminilidade a mais no sentido de babadinho, uma renda, porque aí você quebra aquela seriedade, aquela barreira do escuro, do duro, do tecido muito encorpado e tal, tá? Então essas três inove nos elementos, inclua um pouco mais de cores e sempre misture em todos os looks que você for fazer que estejam com predominância tradicional, inclua os seus estilos secundários para poder quebrar isso. Que tipo de blazer ideal para quem tem quadris largos? O quadril largo, a regra do blazer ou da terceira peça, que pode ser blazer, colete ou qualquer coisa que você vai colocar por cima, você tem que escolher, ou você usa uma jaqueta que ela pare na altura da cintura, tá? Bem antes de começar o seu quadril, a parte mais larga do seu quadril. Ou você usa um casaco alongado, que é a opção que eu mais gosto, porque eu acho que é super moderno. E como ele cobre tudo, ele pode ser acinturado e cobrir tudo, então não dá pra ver de fato o volume, né? Então, os casacos alongados ou os coletes alongados, eles podem terminar logo depois do volume do quadril ou podem ser um pouquinho mais longos. A única coisa que não pode acontecer é porque casaco alongado não tem um padrão de tamanho, então cada empresa vai fazer um tamanho, tá? O que você pode fazer? Você tem que provar, né? As peças, eu indico sempre que você for comprar, você vai provar, e você tem que ver se esse casaco ele não tá batendo exatamente em cima do volume do seu quadril. Ele não pode terminar ali, porque é onde termina a peça que aquilo chama atenção. Tá? Então ele tem que parar depois. Sei que não tem nada a ver com o assunto, mas como se chama o corte do seu cabelo? Menino, não sei o nome do corte, tá? Mas eu vou me informar, vou perguntar ao meu visagista, que fez esse corte, já tá até crescido, mas eu acredito que é um long bob de ponta, tá? Porque é como se fosse um Chanel e ele tem essa ponta aqui, da costeleta, que ela fica mais assim, saindo, né? Um pouquinho maior do que o restante do cabelo, tá? Mas eu vou me informar e aí você depois me chama no direct e me pergunta que eu vou te falar. Muitas pessoas já me perguntaram e eu esqueci de perguntar pra ele. Para o masculino, segue o mesmo padrão? Então, a consultoria masculina é um pouco diferente. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso porque eu não estudo, né? A questão comportamental e tudo do masculino. Eu não faço consultoria masculina, a não serem em casos extraordinários de maridos de clientes minhas, mas aí é uma coisa muito superficial que eu faço, não é o processo aprofundado que eu faço com as mulheres, tá? Mas, por exemplo, dentro dos 7 estilos universais, que é o que a gente está conversando aqui, dentro da metodologia da Alice Parsons, ela inclui homens e mulheres. Existe um pouquinho a nomenclatura é um pouco diferente, por exemplo, dentro do estilo sensual, ao invés de chamar sensual, ela chama magnético, tá? Então, mas por exemplo, o estilo romântico é a mesma coisa. E os estilos clássicos também funcionam da mesma forma, para homens e para mulheres. Agora, a aplicabilidade com relação a peças, tá? Você pode seguir o mesmo padrão com relação às características tanto de peça quanto de visual no geral. Por exemplo, a peça que vai ser clássica para o homem, ela vai ser uma peça atemporal, uma peça mais discreta, uma peça mais neutra, por exemplo, e uma peça mais sóbria, tá? As cores do mesmo jeito, quando você vai fugindo disso, você vai fugindo do clássico. Mas para o homem, por exemplo, também tem essas diferenças, de um homem que é clássico mais para elegante, um homem que é clássico mais para esportivo, por exemplo, e um homem que é mais clássico pro tradicional. Porém, como eu não conheço muito, eu não vou saber te dar exemplos muito claros de diversas peças aqui que você pode encaixar nesses 3 estilos. Mas a base, o fundamento é a mesma coisa, tá? Que bom, foi muito boa a aula, que bom que vocês gostaram, ficou lindo com esse cabelo, obrigada. Bom, gente, então é isso. Se vocês não têm mais dúvidas, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu quero preparar um post, porque eu quero deixar
Tem muita gente que tem um pouco de preguiça, né, de ver live, né, gente, eu sei. Cada um tem um perfil e tá tudo certo, né, gente? Não é só porque eu amo ensinar, gosto de ficar um tempão ensinando, que todo mundo gosta. Cada um tem um perfil comportamental. Então tem gente que tem preguiça, não gosta de ficar um tempão ali parado. Então, como eu acho esse assunto muito pertinente, muito importante, eu vou fazer um post com esse resumo. Tá? E vou dar alguns exemplos lá dos 3 estilos que estão incluídos dentro desse universo dos estilos clássicos, tá? E vou deixar lá para vocês colocarem as dúvidas, se tiverem alguma, respondo tudo no post. Vou deixar essa live gravada também, para se você perder uma parte, você pode voltar aqui e ver. E a partir de semana que vem, nossa live no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, toda segunda e quarta, 19h30, tem live aqui, e a partir de semana que vem eu vou começar a abordar o assunto sobre imagem profissional, ou seja, a sua imagem pessoal adequada ou adaptada para o ambiente de trabalho. E aí, gente, eu quero que vocês contribuam comigo com relação a dúvidas que vocês tenham, por exemplo, dependendo da sua profissão, da sua ocupação, se você é empreendedora, se você tem alguma dúvida com relação a como você deveria se vestir para que você pudesse elevar, né, não só elevar o padrão da sua marca, né, que você é sua marca pessoal, mas também conquistar resultados melhores, por exemplo, mais vendas, porque se você comunica direito, você tem a probabilidade de vender muito mais, né, de fechar muito mais negócios, tá? Então, eu vou começar a colocar a caixinha lá no Stories, quero que vocês respondam com as dúvidas relacionadas a estilo profissional, imagem profissional, maneira de vestir conforme a sua ocupação. E eu vou, a partir de segunda-feira, nós vamos começar nesse assunto. Combinado? Então ficamos assim, gente. Por hoje é só. Obrigada por vocês terem participado, pela toda a interação de vocês, tá bom? Mandem essa live para alguém que possa querer saber sobre isso. E vamos nos falando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.